Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco neste 28º domingo do tempo comum. Nós meditaremos um evangelho belíssimo, o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. O evangelho que tem como um protagonista principal um jovem rico. Um jovem rico que tem um desejo profundo de buscar a verdadeira resposta da sua vida, que se interroga sobre as questões mais importantes da sua vida. Um jovem rico que, na verdade, quer seguir Jesus, quer seguir a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus deseja dele, como tantos jovens que nós encontramos. Mas o ponto crucial desse evangelho é que este jovem está disposto a comprometer-se com Jesus apenas até um certo ponto. Jesus vê nesse jovem um coração que busca. Um jovem que, diz o evangelho, cai aos pés de Jesus de joelho e se interroga em como segui-lo. Um jovem que tem no seu coração muita bondade, muito desejo do bem, muito desejo de seguir o bem. Um jovem que procura a Deus, mas está, infelizmente, acorrentado pela sua riqueza. Carrega correntes pesadas que o impedem de ser livre e assim se torna escravo. Nós veremos com esta parábola, com esta história do jovem rico, com este fato, a história de tantos jovens, ou podemos dizer até a nossa própria história, que queremos sim seguir Jesus, queremos sim dar algo para Jesus, queremos sim dar o nosso melhor, mas queremos dar o nosso melhor desde que possamos viver a nossa vida, desde que possamos ainda viver acorrentados ou escravos aos nossos desejos da carne, aos nossos desejos mundanos. Desde que possamos fazer aquilo que queremos. E assim como este jovem, nós também ficamos acorrentados às nossas riquezas. Riquezas essas que pode ser um sonho, um desejo, uma vontade, o sexo, a droga, a bebida, a balada. Pode ser tantas coisas que nos acorrenta e não nos fazem a seguir o Senhor. Infelizmente, muitos de nós ainda não seguem o Senhor porque pensa que se der tudo ao Senhor, fica sem nada. Porque na verdade não confia no Senhor. Porque não confia que, dando tudo ao Senhor, Ele dá muito mais. Porque é Ele que sabe fazer e realizar o nosso coração. E nos tornamos escravos de nós mesmos. E é por isso que a liturgia de hoje apresenta a sabedoria, capítulo 7 do livro da sabedoria, onde o sábio, ele diz: orei e pedi a sabedoria. A sabedoria foi me dada, mas foi me dada porque eu amei ela mais. Eu busquei ela mais do que a beleza. Eu busquei ela mais do que a riqueza deste mundo. Eu amei ela até mais do que a minha própria saúde, diz o sábio. E possuí-la vale mais do que tudo. Mais do que a luz, mais do que o seu esplendor. A Senhora Sabedoria também nos ajuda a entender que para realmente seguir Jesus, nós temos que querer
alcançar essa sabedoria plena, devemos desejar. E só se amamos a Jesus mais que tudo, que a saúde, a beleza, os nossos sonhos, é que alcançaremos. Ele que é o objetivo. Ele que é a sabedoria encarnada. E assim a liturgia nos chama também a rezarmos com o Salmo 89. Dai, Senhor, ao nosso coração sabedoria. Porque se nós não temos a sabedoria de Deus, irmãos, nós vivemos a sabedoria do mundo. Onde na sabedoria do mundo, a palavra de Deus é o contraste que nos leva a uma vida infeliz. Assim pensa o mundo. E sendo que é o contrário. É a sabedoria do mundo que nos leva não só à morte deste corpo, mas nos leva à morte da alma, à destruição das nossas famílias, à prostituição dos filhos. Como eu escutei uma jovem que me contava, que ela conhece uma senhora que era casada, se divorciou. Hoje vive em casa de swing, vive em balada, tem noite que vive com 12 homens na mesma cama, 8 homens, em orgias. E se acha a gostosona. Sendo que é um lixo interiormente. Sendo que quando deita no travesseiro se sente um lixo. Porque é uma mulher que é usada por tantos, por muitos, e que nem conhece quem está usando. É um pedaço de carne que presta até quando se usa. Uma mulher que não se dá valor. E depois tem a sua filha, que vê a mãe saindo com um shortinho curto, com mini saia, passando noite fora. E a filha depois também, menor de idade, com 13 anos, passa noites fora. Por quê? Porque tem o exemplo da mãe, que é uma prostituta. Onde vive esta vida, segundo a sabedoria do mundo, criando no seu coração um vazio ainda maior. Por isso, o salmista canta: dai, Senhor, ao nosso coração sabedoria. Porque a sabedoria deste mundo leva à morte, à desgraça. A sabedoria de Deus, que é o contrário, a sabedoria do mundo, que nos leva à vida, à felicidade e à paz do coração. E a liturgia também nos ajuda porque nos apresenta a carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela julga os pensamentos. E na verdade, irmãos, diante da palavra de Deus, nós não temos desculpa. Porque ela nos mostra o bem e o mal e corta o nosso coração, mostrando o que há dentro dele, as nossas ações. Se estão conforme Deus, a sabedoria de Deus, ou conforme o mundo, a sabedoria de Satanás. A quem estamos servindo? Quero agora proclamar este Evangelho e após a proclamação faremos uma breve meditação para podermos com mais amor e mais radicalidade viver a vida com Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém.
Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honrará teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, pais, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Irmãos e irmãs, estas são palavras de vida e da nossa salvação. Eu sempre faço questão de dizer que estas são palavras de vida, porque a palavra do mundo é palavra de morte. O que prega o mundo prega a morte. A mentalidade corrente prega a morte. Quantas pessoas que, em vez de procurar um sacerdote nos momentos difíceis para se aconselhar, vão procurar aquele imbecil que trabalha na mesma fábrica, no mesmo escritório, aquele imbecil que só fofoca o dia inteiro, para procurar respostas para suas questões mais íntimas, mais pessoais. Procurar pessoas sem critério, pessoas imbecis, sem raciocínio de Deus, que pensam como o mundo, conforme a mentalidade do mundo, que pensam na verdade como Satanás. Pessoas que não têm capacidade nenhuma para aconselhar. Sendo que o nosso parâmetro não é o que o outro pensa e o que o mundo pensa, é o que a palavra de Deus nos diz. É o que Deus nos diz. Esse é o nosso parâmetro. E é por isso que este jovem que vê Jesus, ele vê Jesus, ele vai ao encontro de Jesus correndo, ou seja, ele tem um desejo profundo de se encontrar com Jesus, de escutar a palavra de Deus, escutar o que Jesus tem para lhe dizer. Jesus que representava para ele um mestre, um rabi, um homem da palavra, e diz: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nós vemos um jovem que é preocupado não com a vida deste mundo, mas com a vida futura. Como seria bom se hoje os nossos jovens deixassem de se preocupar demasiadamente com a vida deste mundo, com o seu trabalho, com o que vai ser na sua vida, com que namorado vai ter, que namorado que vai acontecer, mas se preocupassem com a vida eterna. Buscai primeiro o reino dos céus, e depois tudo vos será dado. Agora os jovens hoje vivem o contrário. Buscam primeiro o reino deste mundo, que é o reino de Satanás, para depois buscar a Deus. Para depois se preocupar com a vida eterna. E muitos nem se preocupam. Agora esse jovem é o contrário, ele se preocupa com a vida eterna. E Jesus lhe disse: me chamasses de bom por quê? Só Deus é bom, mas ninguém. Ou seja, meu filho, coloca o teu olhar em Deus. Ainda mais. Espera nele.
E Jesus diz, tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultérios, honra teu pai e tua mãe, não comete o pecado do teu próximo, enfim. Jesus repete os 10 mandamentos a esses jovens. E esse jovem, quando escuta os 10 mandamentos, ele diz, e aqui nós vemos que é um jovem bom, mestre, tenho observado tudo isto desde a minha juventude. Um jovem que não era um jovem qualquer, um jovem mundano, que teve uma vida devassa, mas foi um jovem que desde a sua juventude, a sua infância, buscou seguir o Senhor, buscou ser de Deus e não do mundo. E diz, eu sigo tudo isso, Senhor. E Jesus, vendo a bondade do coração desse jovem, Jesus, ele olha dentro do coração desse jovem. Um coração simples, um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Um coração que se mostra desejoso de fazer tudo aquilo que é possível para agradar a Deus. E Jesus lhe pede de dar um passo a mais, para ele poder se lançar ainda mais no amor de Deus, para poder se lançar ainda mais no caminho da sua felicidade. E Jesus lhe diz, Jesus o olha com amor, diz o Evangelho, porque Jesus vê a bondade do coração desse jovem que quer fazer a sua vontade. Jesus o ama profundamente. E só uma coisa então te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus primeiro pede para ele vender tudo que ele tem, o despojamento, depois dar tudo aos pobres, a pobreza, e depois seguir Jesus, a obediência. E quando o jovem vê que Jesus lhe pede de dar um passo a mais, porque Jesus quer que esse jovem seja livre, livre de tudo que possa lhe escravizar, ter uma alma maior do que o mundo, se tornar um homem livre diante de tudo e de todos. Ele ouve essas palavras do Evangelho, fica cheio de tristeza e vai embora. Porque ele era rico. Na verdade, esse jovem, ele era rico sim, dos bens que ele não queria deixar. Mas ele era rico, sobretudo, de si mesmo. Porque ele não está disposto a não possuir nada. Porque ele é rico, sendo escravo de tudo aquilo que ele possui. A riqueza o escraviza. O Evangelho nos ensina, irmãos, que quando Deus nos pede para dar um passo a mais na nossa fé, é porque Ele quer nos tornar pessoas pobres do mundo, dos outros, de nós mesmos, das coisas, para ser ricos de Deus. Porque Deus nos quer livres. Porque a riqueza que Deus quer nos dar é uma riqueza muito maior do que aquela que os outros e o mundo nos oferecem. Mas nós, com a nossa cabecinha de jirico, pensamos o contrário. Nós vivemos a mentalidade do mundo. Como eu conheci uma jovem que está em processo de conversão, se encontrou, teve tantos sinais de Deus na sua vida, e quando eu propus para ela de dar um passo a mais, viver a castidade, até ela encontrar o homem da vida dela, e ali, depois do matrimônio, depois do casamento, e sim aí se entregar, ela me disse: padre, mas como eu vou viver sem sexo?
Padre, como eu vou casar com alguém sem antes fazer o test drive? Ou seja, é uma jovem que não confia no Senhor. Não confia que o Senhor pode dar tudo que o coração dela pede. Não confia que, se ela sendo fiel a Deus, Deus pode preparar para ela um homem que, sem o test drive, pode fazer o coração dela feliz, pode fazer ela realizada como esposa e como mulher, coisa que nenhum outro homem fez na vida dela. Sendo que todos usaram ela como um pedaço de carne para dar prazer, e ela usou os outros como objeto de prazer. E que depois veio a infelicidade. Uma jovem rica de si mesma, rica do pensamento do mundo, mas pobre de Deus. E como é triste vermos esta realidade. E aqui é bem claro, quando nós não vendemos tudo o que temos, ou seja, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, aquela peça mais importante, quando tudo o resto está abaixo de Deus, nada mais supera a Deus na minha vida, quando Ele é o meu tesouro, quando nós não nos despojamos de tudo, ou seja, damos tudo aos pobres, não temos mais nada para nós, não estamos mais apegados a nada, quando nós não seguimos a Jesus, ou seja, nos tornamos livres de tudo, quando nós não nos comprometemos, seguir Jesus significa comprometermos com aquilo que Jesus nos pede, nós seremos pessoas infelizes, pessoas tristes. Por quê? Porque não estamos seguindo Jesus. Um homem, uma mulher, quando é triste, ele é triste porque ele ainda não segue Jesus. Porque quando nós estamos seguindo Jesus, nós podemos sim ter momentos de alto e baixo na nossa vida, mas o nosso coração está no Senhor, está na alegria. E encontra alegria no Senhor. Mas para isso é necessário darmos tudo. E por isso dizia, irmão, São Crisóstomo, quando nós não demos tudo para Deus, nós não demos nada. Nós só damos tudo para Deus quando nós realmente demos tudo. Se nós damos um pouco e conseguimos até que um pouco, até que não, fazemos uma política com Deus, nós não estamos dando tudo. Ou seja, Deus não pode fazer o nosso coração feliz. Porque seguir Jesus exige de nós um compromisso com Ele. Senhor, até aqui eu vivia a minha vida em pecado, até aqui, Senhor, eu não vivia a castidade, aqui, até esse ponto, Senhor, eu me masturbava, até aqui, Senhor, eu adulterava, até aqui eu usava droga. Agora, Senhor, que eu fiz uma experiência de Ti, que eu conheci a Tua Palavra, que o Senhor agiu na minha vida, aqui para frente, Senhor, eu não quero mais nunca esta vida do passado. Eu quero me lançar em Ti, Senhor, ser Teu, ter uma vida nova. Aí sim, irmãos, independente da nossa fraqueza, independente de tudo, Deus vem em nosso auxílio e Ele nos sustenta. E é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá alegria, é Ele que endireita os nossos passos no caminho da paz, como diz o Salmo. E agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você é um homem ou uma mulher como esse jovem rico? Qual é a tua riqueza que te impede de te entregar totalmente a Jesus? Que te torna escravo do outro e deste mundo? Que te torna escravo das tuas paixões? Qual é essa tua riqueza? Dê um nome para ela. E hoje o Jesus te pergunta, você está disposto a deixar essa tua riqueza para se comprometer com Ele, não da boca para fora, mas com a tua vida, com o teu comportamento? Ou você quer ser um medíocre? Eu disse essa semana para os meus seminaristas, na formação, para seguir Jesus, meninos, vocês têm que ser homens, e homem com H.
tem que ser mais homem do que aqueles homens que estão lá fora, que pensam que são homem, mas não conseguem dizer não para o pecado, não conseguem dizer não para a tentação, não conseguem dizer não para o diabo. Vocês têm que ser mais homens do que os homens que estão lá fora, que não conseguem dizer não para as paixões deste mundo, para as paixões da carne. Aqui, no seminário, você tem que ser homem com H. E me desculpe a expressão, irmãos, eu dizia para ele, vocês têm que ser homem com saco roxo. Homem, homem. Não prospecto de homem, não pedaço de homem. Que é homem, mas é mandado pelas suas paixões, que não consegue dizer não a Satanás e ao pecado, e às suas paixões, a sua concupiscência da carne. Seguir Jesus, irmãos, não é para os fracos, é para os fortes. Só segue Jesus aquele que encontrou a sua fraqueza, conhece a si mesmo, mas se torna forte por meio do Espírito no Senhor. E uma vez que conheceu Jesus, se compromete e vive a fortaleza de Deus na sua vida. A cada dia, irmãos, queridos, que eu termino o meu dia, eu levanto as minhas mãos para o céu e digo ao Senhor: Senhor, obrigado por ter lutado este dia comigo, porque a cada dia que eu vivo é uma guerra contra a minha carne, uma guerra contra Satanás, contra o pecado, e que eu sei que eu não venço sozinho, que é Jesus que vence em mim, porque eu sei da minha fraqueza, mas eu sei que com Ele eu sou forte, porque eu também possuo o Espírito do Senhor em mim, que foi me dado no batismo, no crisma, com a ordenação sacerdotal, pela imposição das mãos, e é me dado a cada dia com o meu sim a Deus. E hoje o Senhor te chama a dar um passo a mais. Não seja frouxo. Não seja um homem ou uma mulher morna. Dê este passo na fé. Porque o Senhor, vendo a tua fé, dando este passo, Ele vai vir com o seu Espírito te sustentando e te mantendo neste passo dado. Caminha nele, caminha, não para. Coloca o teu olhar nele e vá nesse teu ideal. Não desista, coragem, coragem. O Senhor está contigo. E quero terminar o Evangelho aqui, irmão. Teria muitas coisas para dizer ainda, mas iríamos alongar muito. E quero vos deixar neste momento a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, ela que veio para nos ajudar a fazer a vontade do Pai. E também quero aproveitar o momento para dizer que em outubro de 2013 estou partindo para uma peregrinação, Medjugorje, Lourdes, tantos outros, Roma, Padre Pio, São Miguel Arcanjo, tantos outros lugares sagrados. E deixo-vos convite para aqueles que quiserem partir em peregrinação comigo, estão convidados. Os deixo a bênção também de Nossa Senhora Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Rainha da Paz possa nos ajudar nesta caminhada rumo ao céu. Que Deus os abençoe. Amém.